Bem-vindos ao Historizando! Vamos voltar então com o nosso quadro querido, a questão da semana. Para quem não sabe, toda sexta-feira aqui no canal a gente tem uma questão sendo corrigida. Então nós vamos discutir uma questão juntos para aprender, para aprimorar cada vez mais e para quando chegar lá na prova, não errar nada, não cair nenhum distrator, nem pegadinha, nem nada assim. Bom, para quem não sabe, eu estou disponibilizando listas de exercícios para vocês num grupo do Telegram, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, essas listas são gratuitas, fiquem à vontade. E eu vou corrigir essas listas por aqui no canal. Claro que se você não tiver acesso a essa lista, não precisa parar de assistir esse vídeo, não. É só você pausar o vídeo, fazer a questão e depois corrigir junto comigo. O que você acha? Além disso, não se esquece que lá na Historizando Tati tem mais conteúdo para você no Instagram. E se você estiver gostando dessa série de correção de exercícios, por favor, dê aquela moral, dá aquela curtida e não se esquece de se inscrever no canal. Hoje nós vamos falar sobre os bandeirantes e o patrimônio no Enem. Assunto esse muito importante, né? Não sei se vocês têm visto aí ultimamente, tá rolando muito uma discussão sobre a questão das estátuas, dos heróis, destruição de estátua, de memória, de patrimônio. Será que isso é bom? Será que isso não é? Será que isso pode? Será que não pode? E o Enem já tem cobrado aí questões com relação a patrimônio, a discussão de quem é herói e de quem não é, há muito tempo já, e é por isso que nós vamos ver essa questão do Enem de 2015. Então, se você ainda não fez essa questão, dá um pause agora e faça ela. E, para quem já fez, vamos ler juntos e corrigi-la. Vamos lá! Iniciou-se em 1903 a introdução de obras de arte com representações de bandeirantes no acervo do Museu Paulista, mediante a aquisição de uma tela que homenageava o sertanista que comandara a destruição do Quilombo de Palmares. Olha só que discussão atual. Essa aquisição por verba estadual, foi simultânea, foi ao mesmo tempo a emergência de uma interpretação histórica que apontava o fenômeno do sertanismo paulista como um elo decisivo entre a trajetória territorial do Brasil e de São Paulo. Concepção essa que se consolidaria entre os historiadores ligados ao Instituto Histórico Geográfico de São Paulo ao longo das 3 primeiras décadas do século XX. Então, 1900, 1910 e 1920. A prática governamental descrita no texto com a escolha dos temas das obras tinha como propósito a construção de uma memória que fazia o quê? Então, olha lá, o título do texto, desculpa, era para ter lido antes. Nas matas com pose de reis. Olha o título. A representação de bandeirantes e a tradição da retratística monárquica europeia. Bom, então vamos lá. Prática governamental descrita, então, é uma prática governamental. É o governo de São Paulo que está fazendo isso. É importante a gente observar os agentes. A prática governamental descrita no texto, com a escolha dos temas das obras, quais são os temas? Bandeirantismo, tinha como propósito a construção de uma memória que fizesse o quê? Vamos às alternativas. Letra A. Afirmava a centralidade de um Estado na política do país. Olha que interessante. O governo do Estado, no início do século XX, vai fazer tudo isso. E aí, olha essa parte do texto aqui, ó. Do sertanismo paulista, como o elo decisivo entre a trajetória territorial do Brasil e de São Paulo. Então, o elo decisivo, os bandeirantes são aí importantes não só para São Paulo, para o Brasil. O que São Paulo, o que o governo paulista está querendo fazer com isso? Afirmar a importância paulista. Então, ao usar um patrimônio bandeirante para afirmar que esse bandeirante é importante não só para a história de São Paulo, mas para a história do Brasil, eles estão afirmando essa importância paulista. Então, a letra A é o gabarito. Olha só que interessante. Mas é claro que a gente vai discutir as outras, tá?
Letra B. Resgatava a importância da resistência escrava? Olha que interessante, gente. Isso aqui é um distrator de contradição. Se você está chegando agora e não sabe que distrator que eu estou falando, eu fiz um vídeo sobre distratores aqui no canal, falando dos tipos de distratores, e eu sempre vou relembrar vocês aqui quais são. O de contradição é justamente o quê? Tá indo contra o que o texto tá querendo mostrar pra gente, mas tá no texto. Tá no texto falando de quilombo, que é uma forma de resistência negra? Sim, mas o texto fala o quê? Fala que essa obra é importante para a resistência? Não, é o contrário, porque essa obra que vai então vangloriar um bandeirante, na verdade, tá colocando o quê? O movimento de resistência de escanteio, porque querendo ou não, esse bandeirante é que destruiu o quilombo, que destruiu essa resistência. Entende a diferença? Então, cuidado. Letra C. Evidenciava a importância da produção artística no contexto regional. Não. Mesmo porque se você coloca uma obra e que vai colocar dentro dessa obra a trajetória territorial do Brasil, não é uma questão regional. E lembrando que a questão do Quilombo de Palmares não é uma questão paulista, né? O Quilombo de Palmares não era em São Paulo. Então, tá indo além de São Paulo, além do regional. Por isso, não. Isso você pode colocar como um distrator de redução. Por quê? Pega aí o contexto do texto, a questão do texto, mas diminui ela, coloca ela como menor, como esse caso regional. D. Valorizava a saga histórica do povo na afirmação de uma memória social. Gente, essa memória tá falando de povo? Tá falando de questões sociais? Ou tá se utilizando uma figura de um personagem específico para colocar como mais importante, como superior ou como mais relevante um estado, uma região em comparação ao Brasil? Entende a diferença? Então, não. E letra E destacava a presença do indígena no desbravamento do território. Gente, em qual momento aí do texto você está falando em questões nativas, indígenas? Inclusive, a gente sabe que hoje que o bandeirante, muitas das vezes, ele era aí filho de nativos, ele tinha descendência nativa. Porém, a gente também sabe que esses bandeirantes exploravam os nativos, escravizavam os nativos. Então, a gente não está destacando a presença do nativo, do índio, a gente está destacando a presença dessa figura emblemática aí, e considerada importante para esse momento aí, que é o bandeirante. Deu para entender? Gente, mais de uma vez se caiu bandeirante e a figura do bandeirante na prova do Enem. Comenta aqui embaixo se você quer ver aqui na questão da semana uma questão que usa a figura do bandeirante na Revolução Constitucionalista de 32. E olha só, não está muito distante dessa data, né? Porque é também no início do século XX. Então, observe que essa figura do bandeirante no início do século XX ela é bastante utilizada. E já caiu mais de uma vez no Enem, então comenta aqui embaixo para mim se você quer ver essa questão aqui também. Combinado? Então, lembrando, gabarito letra A afirmava a centralidade de um Estado na política do país. Então, olha que legal. Você consegue usar a memória, usar o patrimônio, usar a história para se referir a muita coisa, inclusive para falar que você é fodão e que você é muito importante para o país. Olha só como os símbolos são utilizados nesse momento. Gente, a história é muito importante para a gente entender tudo isso, tá? Não só aí nas primeiras décadas do século XX, mas até os dias de hoje, ok? Então, lembrando que aqui no canal também já tem vídeo de patrimônio, se eu fosse você, dava uma olhada, dava uma revisada, que é um conteúdo que o Enem adora cobrar de vocês, tá bom? Gente, então, fica assim, não se esquece que as listas estão gratuitas lá no Telegram, em breve eu vou soltar mais uma, já são 3 listas, em breve eu vou lançar a 4ª lista. Se você se considera atrasado ou atrasada, nada disso, você pode fazer aí com o tempo que você quiser, os vídeos vão ficar aqui gravados, você pode voltar nas correções sem nenhum problema.
Não se esquece daquela curtida, aquela moral pro canal, de se inscrever no canal. Eu quero realizar aquele famoso sonho da plaquinha dos 100 mil. Eu espero que você me ajude a realizar esse sonho e me confere lá no Instagram também o conteúdo que eu faço com muito carinho para você, tá bom? Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima!